Quando a gente vai na literatura, entender as finalidades desses testes, né, a gente percebe que grande parte dos testes, eles envolvem membros inferiores na tarefa de agachar. Então eu passei ali alguns testes, por exemplo, o Step Down Test é um teste de agachamento unipodal. Back Squat e Overhead, ou Overhead Squat, são testes de agachamento bipodal. Então, se a gente for analisar, nós temos vários protocolos na literatura que tem como objetivo analisar a sua capacidade de fazer o agachamento. Por que se preocupa tanto com o agachamento? Porque o agachamento, ele é um dos movimentos fundamentais mais complexos e é necessário para melhorar o desempenho esportivo, está associado à redução do risco de lesões e para apoiar as diferentes atividades físicas ao longo da vida e do dia, né? Então, o agachamento, ele é um movimento fundamental. Nós temos vários exercícios na sala de musculação que envolvem padrões de agachamento, avanço, afundo, levantamento terra, agachamento propriamente dito, back squat, o overhead. Então, nós temos vários exercícios que envolvem esse movimento que ele é fundamental. Além disso, nós temos no nosso dia a dia em diferentes momentos, a necessidade de agachar e levantar. Então, por isso que quando a gente vai analisar os protocolos de avaliação funcional, muitos deles se preocupam na análise do agachamento. Então, qual que é a importância dessa análise, né? Pensando no agachamento, né? Ou nas avaliações de membros inferiores. O desenvolvimento da competência nos movimentos fundamentais deve ser visto como um componente essencial do treinamento preparatório, antes da atividade física vigorosa e do esporte competitivo e organizado. Então, existe aí uma corrente na literatura que diz o seguinte: antes de eu pensar em aumentar carga e intensidade, eu preciso primeiro melhorar o meu padrão de movimento. E isso é meio que óbvio, né? Meio que lógico. Porque se eu não tenho uma qualidade de movimento adequada, apropriada, como é que eu vou colocar peso se o meu padrão de movimento é ruim? Então não faz muito sentido. Porque um padrão de movimento ruim, só por isso, só por eu ter um padrão de movimento ruim, eu já tenho sobrecarga articular ligamentar por conta do padrão de movimento. E aí, se eu fizer qualquer tipo de treino que eu tenho que colocar carga em cima de um padrão de movimento ruim, eu aumento de forma muito importante a sobrecarga nas diferentes articulações do nosso corpo. E isso tem uma consequência aí de aumento de possibilidade ou de incidência de lesões. Então, existe uma corrente que fala o seguinte, ó, antes da gente pensar em avançar com a carga, eu tenho que melhorar o padrão de movimento, a qualidade de movimento. E aí nós temos algumas avaliações, alguns testes que medem qualidade de movimento e essas medidas, esses testes conseguem monitorar se esse padrão de movimento ele está melhorando ao longo do tempo. Bom, como eu havia dito, já está muito bem documentado na literatura que uma baixa qualidade de movimento está associado a risco de distensões, quedas e sobrecarga articular nas mais diferentes articulações, lombar, joelho, quadril, tornozelo, ombro. Então, muitas das vezes, eu sobrecarrego minha articulação por conta de uma qualidade de movimento pobre.